Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Lucas Amorim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como arrumar a sua coluna de CPF. Quantas vezes aí no Excel você já teve problema com esse tipo de CPF que some o zero à esquerda? E aí quando você precisa fazer um PROC-V, a sua referência não é válida. Vamos ver como é que eu faço isso aqui utilizando o Microsoft Power BI. Aqui na minha tela a primeira coisa que eu fiz é gerar uma base de CPF fake, ok? Antes eu iria gerar isso no Google, só que agora com o ChatGPT isso ficou mais fácil. Para você que não sabe o que é ChatGPT, eu tenho um vídeo aqui explicando no detalhe como funciona, ok? Então eu já fiz o trabalho de perguntar para ele gerar essa base para mim. Então aqui eu tenho o meu CPF, lembrando que precisa ter zero à esquerda para fazer sentido aqui essa aula, e eu mostrar a função que eu vou utilizar para ajustar isso aqui, ok? Uma vez que eu copiei, eu vou trazer isso aqui para o Excel. Primeira coisa, eu vou abrir um bloco de notas e vou colar aqui, só para ele perder aquela referência de 1, 2, 3 que fica ali na frente do ChatGPT. E vou colar aqui, ó, CPF. Feito isso, colei. Você já percebe que ele já perdeu aqui o zero à esquerda, né? Olha que problemão. Ele já tirou o zero à esquerda porque ele entende que isso aqui é um número. Como que eu sei que isso aqui é um número de cara? Ele está alinhado à direita. Tudo que está alinhado na direita no Power BI e no Excel é um número. Tudo que está alinhado à esquerda é um texto. Como que você faria aqui então? Você vai ter que selecionar todo o seu range, vai ter que ir lá em formatar célula, personalizado e colocar aqui 11 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feito isso, ele vai entender que isso aqui tem 11 números, né? E vai colocar o zero à esquerda. Beleza, fiz isso aqui, agora vou salvar. E aí você seguiria normalmente lá com o seu PROC-V. Eu vou salvar esse arquivo aqui na minha área de trabalho mesmo, porque eu vou levar ele lá pro Power BI. Vou colocar aqui mesmo, área de trabalho, deixar como pasta 1. Feito, vou lá no Power BI. Já deixei o Power BI aberto para essa aula ser mais rápida. Aqui em página inicial eu vou em nova fonte de dados, pasta de trabalho do Excel, e aqui eu vou referenciar aquela planilha que a gente acabou de criar, beleza? Pasta 1. Ele está conectando no nosso arquivo para entender qual a estrutura que ele tem por trás. E agora sim ele vai dar a opção de qual sheets dentro desse arquivo a gente vai trazer para dentro do Power BI. Lembrando que ele faz uma cópia, tá bom? No modo import, ele copia a sua base e joga dentro do Power BI. Ele não fica referenciado. Quando eu digo referenciado, se você fizer uma alteração lá, não é alterado automaticamente aqui, a não ser que você atualize. Feito isso, vou clicar aqui nessa planilha 1. Aqui a gente já vê também um problema. Ele já está trazendo do Excel sem esse zero à esquerda. Porque aquela formatação que você fez, ele não traz para cá. Ele entende como um número original. Feito isso, eu vou dar um OK. E ele vai carregar aqui a base para a gente na esquerda. Meu computador está um pouco lento, então peço a compreensão de todo mundo aí. Feito isso, nas etapas aplicadas a gente percebe que na navegação ele promoveu os cabeçalhos, ele entendeu que o CPF é o título dessa coluna e ele fez a alteração do tipo automaticamente, então ele já colocou essa coluna como número. Ah, Lucas, então deve ser por isso que ele tirou o zero. Vamos ver? Eu vou tirar esse tipo alterado aqui e não, nada feito, ele ainda não trouxe o zero. E agora eu vou mostrar para você uma função para você adicionar esse zero em um CPF, lembrando que ele sempre vai ter 11 posições, ok? Adicionar coluna personalizada. Vou colocar aqui CPF correto e vou chamar nossa função. A função é text.padStart. Se você for na documentação oficial da Microsoft, você vai saber aqui exatamente a tradução dela. O que ela faz? Ela verifica uma coluna, se a quantidade de caracteres daquela coluna corresponde ao que você informou, se não, ele coloca um número adicional no começo, por isso que aqui está falando start. Também tem a função end. Então, por exemplo, lá no final do meu registro não está vindo um número XPTO, posso adicionar? Também pode com pad end, beleza? No nosso caso é pad start. Vou abrir aqui a nossa função
vou chamar o CPF, que é a nossa coluna, e qual argumento que você tem que passar para ele. Quantas posições você quer avaliar se esse registro tem ou não. Eu quero avaliar se ele tem 11 posições. Se ele tiver 11 posições, ok. Se ele não tiver, o que você quer que a gente faça? Eu quero que você coloque um 0 no começo. E aí, como eu quero que seja um texto, eu vou deixar entre aspas, ok? Feito isso, eu vou fechar a nossa função e vou dar um ok. Vixe, Lucas, deu erro. Vamos ver o que está acontecendo? O que ele falou aqui, ó? Não conseguimos converter o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, em tipo text. Olha aqui, ó. Nossa coluna original, ela não está como texto, ela está como número e texto. Por isso que aquela função não funcionou, já que ela é um text.pedStart. Então, antes da gente verificar essas posições, a gente tem que extrair o texto dessa coluna. Poderia vir aqui antes e alterar isso aqui para texto, para depois fazer a coluna calculada? Poderia, mas eu vou ensinar uma forma mais fácil, que é você chamar a função dentro da função. Então aqui, antes de eu chamar esse pedStart, o que eu vou falar? Eu quero trazer o text, não, na verdade eu quero o number to text. Eu quero trazer o texto daquele número. Então, vim aqui e eu quero trazer só esse miolo, né? O number to text só da coluna CPF e o restante a função continua normalmente. Vamos dar um ok? E olha aqui, ó. Ele já trouxe pra gente. Deixa eu voltar uma casa e voltar de novo só para ele ficar aqui verde. Então o que ele conseguiu fazer? Na coluna CPF original, ele extraiu só o que é texto, então ele converteu tudo para texto e colocou o 0 à esquerda. Então você percebe aqui que todas as posições agora têm os 11 caracteres de um CPF, tá bom? Como que a gente faz também para a gente extrair somente os números de um CPF? Lembrando que às vezes você pode ter pontos e traços. Então vamos aqui no chat GPT e vamos ver se eu consigo gerar essa lista aqui. Gere novamente, porque eu já estava com o comando aqui salvo, com pontos e traços. Se tudo der certo, ele vai gerar a mesma base de CPF, mas delimitando ali por pontos e traços. Olha aí, show de bola. Você viu como ele é rápido, né? Ele traz bem rapidinho aqui. Vou copiar, vou colocar aqui num bloco de notas só para não ter essa formatação dos números aqui na frente e vou levar isso também pro Power BI. Só que agora eu vou colocar numa coluna, numa tabela criada dentro do Power BI mesmo, não vou carregar arquivo de nenhum lugar. Vou colocar aqui o nome de CPF, vou colar todos aqueles registros, base CPF. Estou trazendo 3 funções aqui de uma vez só para vocês nesse vídeo. Ele está carregando aqui a estrutura para a gente. Pronto, então aqui a gente tem a base CPF, ele entendeu que isso aqui é um texto, lembra, o texto fica alinhado à esquerda. E agora eu quero extrair somente os números aqui dessa coluna. Novamente adicionar a coluna personalizada. Vou trazer aqui CPF números. E vou usar a função text.select. O que a text.select faz? Ela vai avaliar dentro de uma coluna que você passar quais caracteres dentro de uma lista que ela tem que trazer. Vai ficar claro agora. Então, para essa função eu vou passar a minha coluna de CPF, que é essa aqui que tem os pontos e traços. E o que eu vou falar para ela? Extraia dessa coluna tudo que tiver numa lista de A. Desculpa, de A não, né? De 0.9. Que eu quero extrair somente os números, né? Se fosse somente os textos, você colocaria de A a Z. Feito isso aqui, fechei minha lista, fechei a minha função. Vamos ver se funcionou. E olha aqui, ele já trouxe pra gente somente os números dessa coluna. E aí você seguiria no curso normal, que é criar os seus relacionamentos. Aqui dentro do Power BI a gente não fala por arquivo, fala relacionamentos, para conseguir ter sua base modelada para criar os seus gráficos, métricas e tudo mais. E essa foi a dica de hoje, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem todas as aulas que eu colocar aqui sobre Power BI. Muito obrigado e espero você no próximo vídeo. Um abraço!